A gente já volta aqui falando sobre a discussão que está rolando no BRICS. O grupo de países esteve conversando sobre uma criação de uma moeda comum para ser utilizada em trocas comerciais entre os países do BRICS. A gente vai conversar agora sobre isso com o economista e professor de Relações Internacionais do IBMEC, o Márcio Sete Fortes, que já está aqui comigo. Márcio, antes de mais nada, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para poder falar sobre um tema tão importante. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia a todos, muito obrigado. Professor, vamos lá, né? Falando um pouco sobre a viabilidade técnica, antes de mais nada, dessa situação da criação, né, de uma nova moeda, além também da questão do consenso político. Qual que é a avaliação do senhor sobre essa viabilidade, né, real de se ter uma moeda comum dentro do bloco, considerando que essa discussão oficial ela ainda é muito embrionária e ela ainda tem alguns entraves, ou seja, até mesmo de consenso de qual seria, então, essa moeda. Mas antes de chegar no momento do qual seria, existe viabilidade técnica no cenário que a gente tem hoje no mundo? Olha, a discussão sobre moeda comum no bloco dos BRICS é uma discussão que não é nova, é uma discussão que surgiu recentemente, durante a cúpula de Joanesburgo. Foi falado isso também no encontro de ministros de São Paulo, dos BRICS, que antecede a cúpula de 2024, mas a viabilidade técnica do processo para a implantação de uma moeda não é algo tão simples assim. A Europa tem a sua moeda única, a União Europeia tem a sua moeda única, mas vemos que nem todos os países fazem parte da área do euro, da zona do euro. Não é? Por quê? É necessário, antes de haver a implantação da moeda, um conjunto de adaptações das economias para que haja políticas coordenadas, políticas monetárias e macroeconômicas coordenadas, o que não é tão fácil nos BRICS. Nós estamos falando aqui não de um bloco econômico, nós estamos falando aqui de um conjunto de países que desejaria talvez ter uma moeda única, mas essa é uma discussão que ainda não é efetivamente discutida na mesa de negociação dos BRICS. Questão técnica que trata da implantação de uma moeda única, mostra que os países dos BRICS são muito diferentes entre si, mesmo os membros originais, como, por exemplo, China e Brasil. Nós vemos uma China aí com a inflação controlada em torno de 2%, o Brasil com a volatilidade muito maior, né? E agora com a entrada dos novos membros há uma disparidade ainda maior entre todos os membros do grupo. E quando nós olhamos, por exemplo, o pretérito da União Europeia na zona do euro, nós vemos que o comércio, por exemplo, intrabloco, que antecedeu a entrada de funcionamento do euro, era um comércio que atingia níveis muito maiores do que aquele que existe hoje entre os países dos BRICS, como, por exemplo, uma disparidade entre 70% à época da União Europeia e praticamente 20% hoje entre os membros dos BRICS, sem contar, aí colocando de lado a avaliação técnica para a necessidade de funcionamento, além da necessidade também de políticas coordenadas macroeconômicas, há ainda um outro elemento-chave que deve ser considerado aqui, que foi o posicionamento dos Estados Unidos contra, né, que ficou muito claro isso em tempos recentes, com o posicionamento do presidente Trump, contra a adoção de uma moeda única dos BRICS para substituir o dólar. Ele ameaçou com imposição de tarifas de 100% para importações de países que se atrevessem a seguir esse caminho. Então, o que nós temos que ter em consideração é que não há uma discussão na mesa propriamente, embora a ideia tenha sido levantada, o tema não está sendo efetivamente discutido para a sua implantação. O senhor trouxe, inclusive, aqui o gancho do que seria a minha próxima pergunta, que é a sinalização, realmente, né? O que isso poderia sinalizar antes mesmo da gente ter a efetividade da criação de uma moeda, que acho que é um passo ainda muito largo a ser dado, mas só o fato de colocar na mesa essa discussão, essa pauta oficialmente, qual que seria o recado passado
para os Estados Unidos, justamente por causa dessa posição já contrária, declaradamente aberta, de Donald Trump aos países que se atrevessem a adotar esse tipo, né, de pagamento, ou seja, uma moeda única entre blocos. Ele já deixou isso muito claro. Então, qual que seria o recado, qual que seria também o risco nesse momento para os países que formam o bloco? E aí, especialmente, óbvio, o Brasil, que integra o BRICS. Bem, nitidamente há um sentimento anti-dólar, né, para o afastamento do dólar como moeda para trocas internacionais, como moeda de referência, que é o que nós temos hoje. Esse sentimento está presente, nitidamente está presente. Não é? Tanto quanto se fala na substituição da moeda, né? No caso, que quando se está falando de uma moeda única, na verdade, nós estamos mais próximos daquilo que nós temos hoje, que são sistemas de pagamentos em moedas locais, o uso de moedas locais para câmbio moeda a moeda sem o dólar, do que propriamente para uma moeda única, ainda o que faltaria muito. Por outro lado, há também a ideia de novos sistemas de pagamento para substituir o SWIFT, por exemplo, para tornar as operações mais rápidas, menos custosas, etc. E esses dois movimentos eles vão nitidamente contra a primazia do dólar no mercado mundial, como moeda de referência, o que sinaliza dentro do bloco um descompasso entre seus membros também. A Índia, por exemplo, é um país que não gostaria de ver, né, no caso de uma moeda mais forte dentro do bloco, essa moeda poderia ser a moeda chinesa, o yuan, e em havendo uma premência do yuan contra o dólar, a Índia não gostaria, por exemplo, de ver a China assumindo esse papel de protagonismo dentro do bloco dos BRICS, né, contra os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos se aproximaram da China nesse início de governo Trump. Nós tivemos a visita do vice-presidente norte-americano à Índia recentemente, para se aproximar mais da Índia e fazer um contraponto geopolítico à China, no Extremo Oriente. De qualquer maneira, a Índia também não gostaria de ver o yuan assumindo esse papel de premência no bloco dos BRICS, o que daria à China um papel de utilização dos BRICS como um instrumento de projeção de força política e econômica. Uhum. Professor, qual que seria o efeito, né, de médio e curto prazo sobre o dólar, caso realmente a gente chegasse a ter uma moeda comum criada no BRICS, mesmo que fosse parcialmente adotada no comércio intrabloco? A gente teria algum impacto relevante no dólar, na tua visão? Sim, existe, se houvesse a possibilidade de adoção de uma moeda única, que é o que é falado, como eu disse, falado, mas não tratado ainda na mesa de negociação, esse é um risco um pouco acentuado, que é o mesmo risco que já se tem hoje de utilização plena, por exemplo, de sistemas de moedas locais, como, por exemplo, duas economias do porte do Brasil e da China fazendo trocas comerciais apenas em moedas locais. Se isso acontece, por exemplo, o risco se assemelha naturalmente àquele da implantação de uma moeda única. Qual seria o risco? O risco é o sinal dado à economia mundial de que o dólar estaria sendo colocado para escanteio. Na eventualidade disso acontecer, há um risco muito grande para a própria China, por exemplo. As suas reservas internacionais estão em títulos do Tesouro. Boa parte dessas reservas está em títulos do Tesouro norte-americano, que são lastreados em dólar. Então, um sinal avassalador de uma troca, de uma substituição total e integral da moeda norte-americana pelo yuan, por exemplo, em reais, ou só pelo yuan como uma moeda única, uma moeda mais forte dos BRICS, isso poderia causar uma desvalorização do dólar, então a perda de valor do dólar na moeda americana, e afetar, como lastro dos títulos do Tesouro, afetar as reservas chinesas, o que não seria nada bom para os chineses. Então, usar uma nova moeda também sinalizar para o mundo que o dólar está sendo colocado para escanteio, e isso é um risco para as reservas chinesas. Então,
qualquer processo de adoção de uma nova moeda teria que ser algo muito bem pensado e feito a contento para haver uma capacidade de adaptação, inclusive dos mercados mundiais, à resposta daquilo que vai ser dado em relação a essa nova moeda. Perfeito, professor. Quero muito agradecer sua participação, o seu tempo aqui conosco. Conversamos com o economista e professor de Relações Internacionais do IBMEC, o Márcio Sete Forte. Sempre bem-vindo por aqui, professor. Até uma próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Até mais.